E se o medo que te paralisa não fosse um inimigo, mas um mensageiro mal interpretado? E se ele não fosse a escuridão, mas a ausência de presença? Durante tanto tempo, fomos ensinados a rejeitar o medo, como se ele fosse uma falha espiritual, um sinal de fraqueza ou um obstáculo a ser vencido a qualquer custo. Mas, e se a raiz do sofrimento não estiver no medo em si, mas na forma como tentamos expulsá-lo do nosso campo vibracional? Bruce Lipton, com sua visão profundamente integrativa entre biologia e consciência, revela que o medo é, na verdade, um programa epigenético. Ele não nasce de uma realidade objetiva, mas de uma percepção. O medo é ativado quando o cérebro acredita que algo é uma ameaça, mesmo que essa ameaça não exista no agora. Isso significa que o medo não é uma verdade. É uma lente, uma interpretação distorcida do campo quântico, como se víssemos a vida através de um espelho quebrado. Greg Braden também nos lembra que o coração é o modulador da realidade. Mas quando estamos vibrando em medo, nosso coração perde a coerência. Nosso campo eletromagnético se desalinha. E é nesse desalinhamento que nos afastamos do campo unificado, do fluxo da vida, da sincronicidade que revela caminhos. O medo, então, cria um ciclo silencioso de autossabotagem. Ele reduz a vibração do coração, enfraquece nossa conexão com o campo e nos mantém presos em padrões que apenas confirmam a ameaça que tentamos evitar. É por isso que tentar eliminar o medo apenas o fortalece. Porque toda tentativa de fuga vibra na frequência da resistência. E o que resistimos persiste. Mas há uma saída. Não uma fuga. Não uma negação. Mas uma reconfiguração. Uma nova forma de olhar para o medo, sem julgá-lo. Uma técnica em 3 etapas que funciona como um ritual interno de reposicionamento vibracional. Não se trata de eliminar o medo, mas de decodificá-lo. De reconhecê-lo como um dado vibracional, e não como um destino. De abrir espaço para ele, mas não se confundir com ele. De acolher sua mensagem e, então, transformá-lo em portal de manifestação. Neste vídeo, você será guiado por essa jornada. Do medo como prisão, ao medo como caminho. Da resistência à transmutação. Não porque você precise mudar para ser digno da vida que deseja, mas porque, ao mudar sua percepção, você libera a vibração que já estava pronta para florescer. E talvez, ao final, você perceba: o medo nunca foi o problema. O problema era a ausência de escuta, de presença, de coerência com a verdade do seu ser. E hoje, essa escuta começa. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. A ilusão do medo como realidade absoluta. Há uma sensação estranha que toma conta do corpo quando o medo se instala. Não é apenas mental. É como um frio que percorre os ossos, como se o tempo congelasse ao redor. E o mais sutil, e talvez mais cruel, é que esse medo parece absolutamente real. Ele sussurra que há perigo, que algo vai dar errado, que o pior está por vir. Mas o que não nos contaram é que esse medo, na maioria das vezes, não é uma reação ao presente, é um eco do passado. O medo é uma memória vibracional condicionada. Ele é construído por experiências que deixaram marcas, por situações que o corpo ainda não conseguiu esquecer. E, por isso, toda vez que algo parecido se aproxima, a mente reage como se estivesse revivendo o trauma original. Mas reagir não é o mesmo que ver com clareza. Existe um erro silencioso que cometemos quando sentimos medo. Confundimos sensação com verdade. Sentimos como se algo fosse perigoso, e acreditamos que é. Mas o sentir, quando nasce da ferida, não é um oráculo. É um reflexo condicionado. Nosso cérebro, especialmente a amígdala, centro das respostas automáticas de defesa, é ativado por qualquer indício de ameaça, mesmo que seja simbólico. O problema é que essa ativação interfere no campo eletromagnético do coração. O coração, que deveria ser o maestro da coerência vibracional, perde sua harmonia quando é dominado pela mente em alerta. E então, sem perceber, passamos a codificar o futuro com a vibração do medo. Criamos imagens, cenários, projeções. Começamos a esperar o pior, e, ao fazer isso, damos forma energética a esse pior. É como tentar plantar sementes num solo congelado.
Não importa o quanto você deseje que algo floresça, se o terreno está endurecido pela vibração da ameaça, nada brota. E talvez seja por isso que muitos se frustram com a manifestação, porque estão tentando criar uma nova realidade com a vibração de uma antiga dor. E o medo, nesse contexto, não é um guia, é uma névoa. Mas e se fosse possível olhar para o medo com outros olhos? E se ele não fosse um inimigo externo, mas uma distorção da percepção interna? Quando você começa a suspeitar que aquilo que sente não é uma sentença, algo se abre. Porque a verdade não grita. Ela sussurra por entre os ruídos do condicionamento. E o medo, quando escutado com presença, começa a perder a força. Porque o amor, o verdadeiro, o vibracional, não precisa combater o medo. Ele apenas o ilumina. E onde há luz, a sombra não se sustenta. 2. O erro invisível de tentar superar o medo com afirmações positivas. Existe uma tentativa frequente e compreensível de se proteger do medo usando palavras bonitas. Repetem-se frases de coragem, declarações de abundância, mantras de fé. Mas muitas vezes, por trás dessas palavras, há um silêncio desconfortável. Um buraco vibracional entre o que se diz e o que realmente se sente. E o corpo sempre percebe essa diferença. A mente racional pode repetir 1000 vezes: eu estou em paz. Mas se o corpo vibra em tensão, se o peito ainda aperta, se a respiração não encontra fluidez, então algo está desalinhado. Essa dissonância vibracional entre a palavra e a sensação cria um campo de confusão. E é exatamente aí que a manifestação se frustra. Porque o campo quântico não responde ao que se diz. Ele responde ao que se vibra. A frequência do coração é o verdadeiro comando, e ela só se ativa quando a coerência entre emoção e intenção. Bruce Lipton é claro ao afirmar: a repetição sem coerência não reprograma, apenas máscara. Isso significa que, por mais que você repita afirmações positivas, se elas não emergem de um lugar interno de verdade, elas não transformam. Elas apenas criam uma camada de verniz sobre a dor. E essa dor, não acolhida, continua vibrando no fundo. Continuamos tentando performar felicidade, performar confiança, performar segurança. Mas o campo interno segue clamando por escuta. É como sussurrar uma oração com a boca, enquanto o coração grita por socorro. O que manifesta não é o som da voz. É a música da vibração. E quando há desacordo entre as partes, o universo responde ao mais forte, que, quase sempre, é o sentimento reprimido. Há um sinal quase imperceptível de incoerência que pode revelar tudo: o delay emocional. Aquele intervalo entre o pensamento positivo e o sentimento real. Você diz: eu confio, mas algo em você ainda hesita. Você afirma: eu mereço, mas sente um nó no estômago. Esse intervalo não é falha. É uma bússola. Ele mostra onde ainda existe uma parte que precisa ser acolhida, não silenciada. Porque não se cura o medo com palavras. Cura-se com presença, com escuta vibracional, com o gesto silencioso de sentar-se ao lado da dor, em vez de tentar calá-la. A verdadeira transmutação não começa quando você força um novo pensamento. Ela começa quando você permite que o velho sentimento seja sentido, sem julgamento. E só então, a vibração muda. Porque o amor não apaga a dor. Ele a transforma. E é essa transformação que torna a manifestação real, vibracional, coerente, viva. 3. Como o medo revela onde sua identidade ainda está presa ao passado. O medo tem um rosto. E, muitas vezes, esse rosto se parece com o seu. Ou melhor, com a versão de você que ainda acredita que está presa no tempo em que tudo deu errado. Porque o medo raramente é sobre o agora. Ele quase sempre é sobre uma memória que ainda pulsa, sobre uma ferida que ainda vibra, sobre um momento que o corpo não conseguiu atravessar por completo. E por isso, ele continua tentando se proteger, mesmo quando o perigo já passou. A neurociência nos mostra que o cérebro é moldado por experiências. Cada emoção intensa, cada trauma, cada abandono não resolvido cria conexões que definem quem acreditamos ser. Mas a espiritualidade nos lembra: você não é suas memórias. Você é a consciência que pode acolhê-las, curá-las, dissolvê-las. E é nesse ponto que o medo se revela como um espelho. Ele mostra onde sua identidade ainda está associada a uma dor que não foi transmutada. Não é o medo que paralisa. É a parte de você que ainda acredita que é aquela mesma criança rejeitada, aquele adulto traído, aquele ser ferido.
Quando o medo surge, ele não está dizendo, pare. Ele está perguntando, você ainda acredita que é essa versão de si? E, nesse momento, há uma escolha. Há de continuar vibrando a partir do velho eu, ou de escutar o medo como um convite à reinvenção. Há uma prática silenciosa, quase sagrada, que pode iniciar essa reconexão. Não se trata de lutar contra o medo, mas de nomear, com compaixão, quem é que está sentindo. Dizer, por dentro, essa é a parte de mim que tem medo de ser esquecida, essa é a parte que aprendeu a se proteger sofrendo primeiro, essa é a parte que não sabe se pode confiar. E, ao nomear, algo se desloca, porque o medo deixa de ser um todo. Ele vira parte, ele se humaniza, e tudo que é humanizado pode ser curado. Quando você olha para o medo como um espelho, não como um inimigo, ele começa a devolver não apenas suas sombras, mas também sua luz. Porque no fundo, o medo só existe onde existe amor negado. Ele é o reflexo daquilo que ainda não foi iluminado pela consciência. E, ao iluminar, não há mais razão para fugir. Há apenas a verdade vibrando, com ternura, no centro de quem você é. 4. Etapa 1 da técnica. Reversão de percepção. O medo tem uma habilidade hipnótica. Ele nos convence de que o que sentimos é exatamente o que está acontecendo. Ele toma a percepção e a transforma em realidade. Mas Bruce Lipton nos lembra que o cérebro não distingue, com exatidão, entre o que é vivido e o que é interpretado. A percepção molda a biologia. E o corpo, obediente, responde à história que você conta a si mesmo, mesmo que essa história não seja verdadeira. Por isso, a primeira etapa desta jornada é a reversão da percepção. Porque quando a lente muda, tudo muda. Mas não se trata de negar o que você sente. Trata-se de se perguntar, com ternura e presença, e se essa sensação não for um destino? E se ela for apenas um dado vibracional passando por mim? O medo, então, deixa de ser sentença, e passa a ser sinal. Nesse espaço de reversão, você se torna observador. Você reconhece o medo, mas não o alimenta. Você o escuta, mas não o segue. É como ouvir um alarme, antes de correr em desespero, perguntar, onde está o fogo? Porque muitas vezes, não há fogo. Só há um sistema de defesa ainda preso ao passado. O medo é o alarme, não é o incêndio. Ao fazer essa distinção, você acessa o primeiro poder vibracional, o de não reagir automaticamente, o de manter a presença, mesmo quando a mente tenta escapar. Porque, nesse instante, uma nova escolha se torna possível. E essa escolha é o início da libertação. Essa etapa é como abrir uma janela num quarto escuro. A escuridão não some porque foi combatida. Ela se desfaz porque a luz entrou. E é exatamente isso que acontece quando você começa a ver o medo como percepção distorcida, e não como verdade absoluta. O que era paralisia vira espaço. O que era ameaça vira dado. O que era prisão vira possibilidade. E tudo começa com essa pergunta sutil. E se não for o que parece? Esse sim não é dúvida. É portal. Um portal que te conduz para além da reatividade, em direção a uma consciência que já sabe que está tudo se reorganizando, mesmo quando parece ruir. Porque às vezes, o que ruge por dentro, é só a alma tentando voltar para casa. 5. Etapa 2 da técnica. Transmutação por coerência emocional. Uma vez que a percepção foi desprogramada, uma nova vibração começa a se formar. Mas ela ainda é frágil, como a luz do amanhecer atravessando a névoa. É nesse momento que entra a segunda etapa, a transmutação por coerência emocional. Não se trata apenas de pensar diferente. Trata-se de sentir diferente, de harmonizar aquilo que o coração vibra, aquilo que a mente acredita e aquilo que o corpo expressa, como se 3 instrumentos finalmente se afinassem para tocar a mesma canção. Coerência é quando o acordo entre emoção, intenção e presença. É um estado em que o sistema inteiro, corpo, mente e espírito, entra em ressonância. E quando isso acontece, o campo energético ao redor responde imediatamente. A vibração se eleva. A clareza se instala. O medo, que antes parecia absoluto, se dissolve como fumaça tocada pela brisa. Neste processo, 2 glândulas se tornam portais sagrados, o timo e a pineal. O timo, centro da imunidade e do amor compassivo. A pineal, sede da intuição e da percepção expandida. Ambas são ativadas pela respiração consciente, não uma respiração qualquer, mas uma que pulsa com intenção.
Inspirar por 4 tempos, segurar por 4, expirar por 4 e pausar por mais 4. Enquanto isso, o foco repousa no centro do peito. O coração se torna o templo. E a cada ciclo, a vibração se recalibra. Mas não basta respirar. É preciso sentir. Sentir como se a emoção estivesse sendo traduzida, como se a dor estivesse sendo reescrita em outra linguagem. A linguagem da compaixão, da permissão, da suavidade. Transmutar é isso, não é apagar a emoção, mas convertê-la em frequência que nutre, em vez de aprisionar. Imagine o medo como uma névoa espessa. E agora, imagine um raio de sol atravessando essa névoa. Ela continua ali, mas já não assusta, já não obscurece. A luz a transforma. E, mesmo que o medo ainda exista em traços, ele agora pulsa em outra cor, em outra textura, em outra música. Quando o coração entra em coerência, a manifestação deixa de ser esforço. Ela se torna consequência natural de um campo vibracional íntegro. E, nesse campo, a vida começa a responder não à ansiedade, mas à serenidade. Porque a criação verdadeira não nasce do controle. Ela nasce do alinhamento. E o alinhamento, por sua vez, nasce do coração em paz com a sua própria vibração. 6. Etapa 3 da técnica. Direcionamento da intenção com ancoragem vibracional. Depois que o medo foi decodificado e a emoção transmutada, algo essencial acontece. O campo interno se torna fértil novamente. É como se a terra, antes endurecida pelas memórias de dor, agora pudesse receber sementes de verdade. Mas não basta apenas limpar o terreno. É preciso escolher, com consciência e presença, o que será plantado. É aqui que a intenção entra, não como desejo ansioso, mas como direção vibracional enraizada na alma. Neville Goddard dizia que a imaginação sentida é o motor da criação. E ele não falava da imaginação como fuga da realidade, mas como um portal que transporta a consciência para o que já é, mesmo que ainda não se veja. Essa imaginação precisa vir com sabor de familiaridade. Você não visualiza o que quer como algo distante. Você se lembra do que já vibra dentro de você. Ancorar uma intenção é muito mais do que visualizar. É vestir a sensação como se já estivesse vivendo aquilo. É repousar no sentimento como quem descansa em casa. Não há urgência. Não há cobrança. Há apenas a vibração do já realizado. E, nesse estado, o universo não distingue entre o que é lembrança e o que é expectativa. Ele responde à frequência, e a frequência é agora. O segredo está na ancoragem vibracional. Escolher um gesto, uma palavra, uma respiração que conecte você, diariamente, àquilo que quer manifestar. Não para forçar um resultado, mas para manter o campo sintonizado com o que já é. Porque o futuro, neste caminho, não é algo que se corre atrás. É uma frequência que se acessa, que se sintoniza, que se incorpora. Quando essa ancoragem é feita com presença, o medo perde o sentido. Porque a mente já não precisa controlar. Ela confia. O corpo já não precisa tensionar. Ele relaxa. A alma já não precisa pedir. Ela se lembra. E, nesse espaço, a criação acontece sem esforço. Como uma flor que desabrocha, porque o sol chegou. Porque o terreno está pronto. Porque a vibração já carrega o código do que quer nascer. E você, já é o campo onde isso se manifesta. 7. O risco silencioso de voltar ao ciclo do medo. E como impedir? Mesmo após um profundo processo de liberação, é comum que partes do antigo padrão tentem retornar. Não por maldade do universo, mas por lealdade do sistema nervoso ao conhecido. O medo, por mais desconfortável que seja, oferece à mente uma sensação de previsibilidade. E o ego, em sua tentativa de nos proteger, muitas vezes prefere o sofrimento familiar à liberdade desconhecida. É por isso que, mesmo depois de transformar o campo vibracional, é possível sentir recaídas. Pequenos pensamentos de dúvida. Sensações súbitas de ameaça. A volta de padrões antigos que pareciam ter sido dissolvidos. Mas isso não é retrocesso. É apenas um convite à sustentação. A prática contínua de presença. Porque o campo ao redor sempre responde às micro-oscilações internas. E essas oscilações não são falhas, são movimentos naturais de ajuste e expansão. Para permanecer em coerência, é necessário desenvolver um olhar de auto-observação energética. Um silêncio atento que reconhece, sem julgar, quando a vibração começa a cair.
E, ao perceber, escolher conscientemente retornar à frequência da intenção. Não com esforço, mas com ternura. Como quem segura a mão de uma criança assustada e diz: está tudo bem, você não está só. Há uma imagem simbólica que pode ajudar neste processo: o guardião do medo. Uma parte interna que surge não para sabotar, mas para proteger. Quando ele aparecer, em vez de afastá-lo, converse com ele. Escute o que ele teme. Acolha sua mensagem. E, então, com firmeza compassiva, diga que agora há um novo centro de decisão. Que agora, quem conduz é a consciência, não mais o reflexo condicionado. Com o tempo, o medo deixa de ser um obstáculo. Ele se torna uma bússola, um sinal de onde ainda há partes que precisam de luz. E, quando você começa a usar o medo como guia e não como prisão, ele se transforma em aliado. Ele aponta, não mais para o que deve ser evitado, mas para o que ainda precisa ser curado. E, nesse espaço, até o medo mais antigo se curva diante da presença amorosa de quem já escolheu despertar. O medo como campo fértil, não como barreira. E agora que o caminho foi percorrido, talvez algo dentro de você tenha mudado de lugar. Talvez o medo que parecia um muro, agora revele uma porta. Porque quando se compreende o medo como um programa vibracional, como ensina Bruce Lipton, entende-se também que ele não é fixo. Ele é uma resposta, uma adaptação. E toda resposta pode ser reconfigurada quando o ambiente interno muda. Greg Braden nos lembra que o coração é o instrumento mais poderoso de criação. Mas para que ele se ative plenamente, é preciso sair da frequência do medo. Porque o medo endurece. Ele bloqueia o fluxo. Ele reduz o campo. E a criação não floresce onde há contração. Ela precisa de espaço, de confiança, de entrega. E o coração, quando está em coerência, gera um campo magnético capaz de modificar realidades inteiras. Essa jornada, da percepção à coerência, da coerência à intenção, não é um método. É uma forma de viver. Uma forma de se posicionar diante da vida como quem sabe que a vibração vem primeiro. Que antes de tudo acontecer, algo precisa ser sentido. E, nesse sentido, o medo deixa de ser paralisia. Ele se torna direção. Ele aponta exatamente o ponto onde algo em você está pedindo transformação. Ele mostra o campo onde a manifestação quer nascer. O medo é a sombra daquilo que ainda não foi tocado pela luz da consciência. Mas quando você o olha com presença, com escuta, com compaixão, ele se desfaz. Não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. E o que é compreendido se dissolve, como a névoa diante do sol. A pergunta que fica agora é simples e profunda. O que está tentando florescer em você, por trás do medo? E se a resposta não estiver fora, mas vibrando no silêncio do seu coração? Lembre-se, você é o campo. E o campo é fértil quando está em paz. Tudo o que precisa nascer já está em você, esperando apenas que a sua vibração diga: sim, estou pronto. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.